Alô, gravando. Teste. Tijolinho, você vai ler a Bíblia com nós também? Tijolinho Júnior, tô com sua Bíblia, Pedro. Hashtag Igreja Morada Goiânia. O céu começa aqui. E hoje nós leremos agora Atos dos Apóstolos, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Saca só o que aconteceu naqueles dias. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E disse, nós lembrando que o capítulo 6 falou de Estevão, né? Estava falando de Estevão aqui, continua. Ele disse: varões e irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus trouxe para essa terra que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência. Não tendo ele filho, e falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão, e maltratariam por 400 anos, que foi o tempo que eles ficaram no Egito, né? E eu julgarei a nação que tiver escravizado, disse Deus. Depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou a Jacó. E Jacó aos 12 patriarcas. E aos patriarcas, motivos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele. Livrou de todas as tribulações e lhe deu graças e sabedoria, o rei do Egito, e constituiu governador sobre o Egito e toda a casa, e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. E tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José, conhecido por seus irmãos, e sua linhagem foi manifesta a Jacó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Nossa, o Jacó já tinha muita gente com ele lá também. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emon, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa, o Galileu está inspirado, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. E Moisés foi instituído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos? Por que vos agravais uns
um ao outro, e que ofendia o seu próximo, repetiu dizendo: quem te constitui o príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como mataste o egípcio? E a essa palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Mediã, e gerou 2 filhos. E completado 40 anos, 80, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e se aproximando-se para observar, foi dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos seus pés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que está é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés, o qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios, sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: ao Senhor vosso Deus vos levará dentre os vossos irmãos um profeta como eu, e a eles ouvireis. É grande capítulo 7, né? Ainda bem que você não pegou ele, hein, Primo? Este é quem esteve entre a congregação do deserto, um anjo do Senhor que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos lá dar. A tradução dessa Bíblia é um pouquinho mais, assim, o português dela é mais sofisticado. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. O coração deles voltou ao Egito, né? Dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés tinha subido para o monte e lá ele ficou. E aí o povo falou: morreu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Deus, ó a idolatria aqui, o que acontece? Mas Deus se afastou e os abandonou a que servisse ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecesses vítimas e sacrifícios do deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo a Moloque. Moloque era uma estátua lá, um deus lá. E a estrela que vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportai-vos-ei para além da Babilônia. Estava entre os pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo, também levaram com Josué. Quando entraram na posse das nações, Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi. Cara, vou te falar um negócio. Vai virar panelinha na panelinha. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Deixa eu ver. É difícil ver com esses galões dando. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual lugar qual lugar do meu repouso? Isso aqui foi Davi que falou. Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Ou foi Isaías?
Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, o qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isso, enfureceram-se e seus corações e reagiram com dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A mão direita é o poder de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e remeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejaram. Caramba, que pregação que Estevão falou, velho. Expulsando da cidade o apedrejaram, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés do mancebo chamado Saulo. Esse aqui é o mesmo apóstolo Paulo que Jesus, né, derrubou ele lá do cavalo, lá deixou ele cego e ele se converteu. O maior apóstolo, né, chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz: Senhor, não lhe impustes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A palavra é tão interessante, tão top a Bíblia, que ela fala e ele adormeceu. Na verdade, ele morreu. Mas quando Cristo fala que os que morrem, né, no Evangelho, na verdade eles não morrem, eles estão adormecidos somente, porque eles irão ressuscitar. É isso aí. Fiquei rouco, sinusite atacada, mas que texto top no livro de Atos, capítulo 7. Pegue para mim, Pedro, por favor.